14ª Reunião Regional da AMPED Sudeste, Direito à Vida, Direito à Educação em tempos de pandemia. Atividade cultural. Apoio APG-UERJ, Associação de Pós-Graduandos UERJ. Chegamos, né? Estamos aqui na AMPED Sudeste, nessa 14ª reunião que une aí, né, as maiores mentes da educação do país, e na versão Sudeste, né? A AMPED Sudeste, que chega ao seu último dia. Mas assim, né, um último dia com muitas coisas boas aí. Eu sou a Sara Wagner York, sou uma mulher entre 40 e 50 anos, loira, uso óculos, estou de brinco, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, sou uma travesti da educação e na educação, e trouxe nesse último dia, junto com os meus parceiros da APG, né, da Associação de Pós-Graduandos, algumas atrações que vocês vão gostar muito. Tem Verônica Bonfim, sabe quem é Verônica? Aquela moça que fez Elza Soares no teatro. Tem Carpinejar, Fabrício Carpinejar, quem não conhece? Cristiane vai trazer aí uma salada visual que mistura poesia e prosa e concretitude e vídeo, fazendo a gente pensar várias coisas, e aí encerrando Renata Carvalho, que fez Jesus Cristo, Rainha do Céu, né? Uma peça que andou o mundo inteiro e vem parar aqui nessa nossa edição. E vai ser encerrada a agenda cultural, pelo menos, ainda tem evento mais tarde, à noite, mas vai ser encerrada a nossa agenda com Islã das Minas e o Tom Grito. Eu agradeço muito a vocês. Vamos seguir com a agenda. Verônica Bonfim, Confeto, Conversa, Afeto e Música. Olá, quero saudar e parabenizar a todas, todos, todes que estão participando desse evento de educação na UERJ. Estou aqui a convite da minha querida Sara York, muito honrada de estar aqui falando com e para os meus, as minhas. Também sou professora, e para a gente celebrar e homenagear a mais nobre de todas as profissões, porque ela forma todas as outras, né? Eu sou Verônica Bonfim, eu sou uma ativista negra em movimento. Para quem está aqui com a gente e não consegue, não pode me enxergar, eu sou negra, uma negra parda, não sou uma preta retinta. Tenho um cabelo black power, que está agora meio que partido ao meio, aberto com meu pente garfo, meu pente ancestral. Sou magra, alta, sou baiana, estou usando umas argolas, olha, uns brincos brancos e uma blusa cor de goiaba. E tem do meu lado uma espada de São Jorge, e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse nosso dia e também tocar e cantar alguma coisa para vocês. Eu me considero uma ativista negra em movimento. Eu sou cantora, sou atriz, sou escritora. Eu tenho um livro infantil, A Menina Aquiles, Seu Tambor Falante. Desenvolvo oficinas brincantes, afroliterárias em espaços públicos, periféricos, mas não só. Todo o meu trabalho é voltado para a luta antirracismo, para uma construção de uma sociedade igualitária, que respeite a nossa diversidade, a nossa pluralidade. Então, a população negra e a população LGBTI+, e as mulheres é o meu foco prioritário. Então, a questão de gênero e a questão racial é o meu foco prioritário, por conta da minha vivência, das minhas experiências. Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Que honra esse convite. E eu vou começar cantando uma música minha que se chama O de Casa. O de Casa, para vocês que estão aqui. Andei como quem diz, eu volto logo, até mais ver. Sonhei com uma santa sobre o rio Mucugê.
Meu Senhor do Bom Fim, peço-te a bênção e não enxergo mais. Ao longe, minha terra, meu chão, meus pais. De longe, minha vela na mão, meus ais. Mas, Dindinha, tô chegando de manhãzinha, ioiô. Oi, 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 Dindinha. Avisa pai e mãe, avisa as meninas. Yeah. Deixa eu girar assim, só que deixa eu amém. Andei como quem diz, eu volto logo, até mais ver. Sonhei com uma santa sobre o rio Mucugê. Meu Senhor do Bom Fim, peço-te a benção e não enxergo mais. Ao longe, minha terra, meu chão, meus pais. De longe, minha vela na mão, meus ais. Mas tô chegando de manhãzinha. Oi, 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 Dindinha. Avisa pai, mãe, avisa a manhinha. Já vejo ao longe minha terra, meu chão, meus pais. De longe, minha terra, meu chão, meus pais. Ei, menina, tá fazendo o quê? Ei, menina! Oxê, opa aí, ó. Verônica, corre pra casa, menina. Tá fazendo o que na rua até essa hora? Ei, volta pra casa. Volta pra casa. Estava aqui pensando, né? Não preparei nada assim de roteiro para conversar com vocês e fiquei respeitando o que viesse. E aí me ocorreu agora, cantando essa música que fala de casa, fala de saudade, né? Eu sou baiana, eu estou há mais tempo fora da Bahia, onde eu nasci e me criei boa parte da minha vida do que o tempo que eu vivi lá. Morei em Minas muitos anos, estou no Rio há muitos anos, por conta da carreira artística, mas não só, eu sou também engenheira florestal de formação, sou doutora na área florestal e me especializei na área socioambiental. E nesse momento de pandemia, eu acho que é muito urgente que a gente fale disso, né? Dessa crise ambiental que a gente está vivendo. E então eu sou muito grata. A gente está vivendo uma pandemia que é fruto de uma crise ambiental e uma crise de humanidade, né? Então é muito importante que a gente esteja atentos a esse chamado que a pandemia está nos provocando, porque é um chamado para a gente pensar e repensar cada vez mais o que a gente come, o que a gente consome, como que a gente produz, quais são as nossas bases produtivas, né? As nossas bases, as nossas matrizes produtivas. Será que elas são verdadeiramente sustentáveis do ponto de vista social, ambiental, econômico, né? A luta antirracismo, ela é soberana sobre todas as outras lutas, porque se a gente rompe com esse racismo estrutural e institucional que a gente tem no Brasil, a gente consegue reduzir a fome, a pobreza, as violências, a gente consegue reduzir os crimes ambientais, a gente consegue reduzir todas as formas de desigualdades que ela começa e perpassa por aí, por uma estrutura de classe, uma estrutura que está na base da pirâmide, sustentando todo um privilégio branco há séculos. Então, todo o meu trabalho, minha trajetória é nesse sentido. Eu sou muito grata aos professores, aos mestres,
porque há uma diferença, né, entre aquele que transmite conhecimento e aquele que ensina para a vida, que troca conhecimento, que produz conhecimento com os estudantes, né, e as estudantes para a vida. Eu sou muito grata aos mestres que eu tive ao longo da minha vida. E aí queria lembrar de uma história que me ocorreu também aqui cantando, porque assim como tem muitos mestres que nos ensinam para a vida, tem aqueles também que a gente pode, né, que não são mestres, né? E eu tive uma professora, gente, na época do ensino básico, não, era ensino básico, ensino médio. E era uma professora de matemática, eu faço questão de lembrar o nome dela, Solange. Porque o molezinha ruim, viu, minha gente? Ela era o cão chupando manga, como diz na Bahia. Ela era o terror, todo mundo tinha medo dela. Primeiro porque era matemática, a gente tinha medo de matemática, né? Uma bobagem, mas a gente tinha medo. Porque essa construção, né, das exatas, né, de ser difícil. E ela era muito, ela era ruim, né, com os alunos. Ela tinha uma forma, uma didática que era completamente antipedagógica. Eu me lembro muito bem que ela perdeu uma prova minha e ela chegou na sala de aula acusando que eu não tinha feito a prova. E aí me reprovou. E eu comecei a chorar desesperada. Eu tinha uns 12, uns 13 anos mais ou menos. Eu comecei a chorar e todo mundo, os meus colegas, minhas coleguinhas chegaram e falaram: Não, professora, ela estava aqui, ela fez a prova. Não estou achando sua prova para corrigir, você não veio. Mas ela falava com uma arrogância, né? E ela tinha uma forma de lidar com os alunos. Tinha uma menina que ela via chamando de lerda. Ela expunha a menina na frente da gente, chamando a menina de lerda, retardada. Ela usava essas palavras para falar com uma colega de colégio. Ou seja, a gente sofria bullying, racismo e tudo que vocês imaginarem dessa professora. Não sei nem se está viva. Se tiver, espero que ela assista essa live aqui que eu estou fazendo com vocês, porque é muito importante e ainda há tempo, né, da gente se desconstruir, né, eu espero. Ela já era bem mais velha, enfim, não sei se ela está viva. Mas ela chegou e falou que tinha. Você perdeu a prova, você é relapso. Ela usou uma coisa assim, meio que eu era relapso. E eu falei, gente, eu falei, como assim? Eu falei, professora, e comecei a chorar. Na verdade, eu não tive resposta. Eu comecei a chorar e falei, você, eu devolvi, eu não estou achando essa prova para lançar. Se eu já corrigi, eu já te devolvi. Então, procure em sua casa, porque eu não estou achando para lançar essa nota. Aí eu falei, professora, eu tenho certeza que eu fiz, eu vou procurar em casa, então. Tem muito tempo, eu vou procurar em casa e vou achar para a senhora poder lançar minha nota, porque eu não vou ficar sem essa nota, eu não vou ser reprovada. Eu fiz essa prova, vou te provar que eu fiz. Menina, cheguei em casa, minha mãe falou, minha filha, dê 3 pulinhos, pede a São Longuinho que você vai achar essa prova. E a gente tinha um quartinho lá em casa, que era um quartinho meio de bagunça, de guardar, né, um depósito, e eu revirei esse quarto durante 2 dias, e eu achei a tal da prova. E eu tinha tirado uma nota boa, sei lá, um 8,5 de 10, uma coisa assim. E aí, no outro dia, eu cheguei na sala e falei, professora, eu achei a prova. Toda feliz, né, boba. Eu achei. Eu podia ter jogado na cara dela, né? Mas enfim, eu fiquei tão feliz de ter achado. Mas a prova estava um pouco assim, manchada, de umas manchinhas amareladas, porque estava guardada com muitas outras coisas. Então estava com um pouco de bolor e tal. Sabe o que ela falou para mim? Ela pegou a prova, em vez de ela falar assim, que bom que você achou. Ela falou assim, nossa senhora, você limpou o ouvido nessa prova? Que prova imunda! Que porca que você é! Você limpou o ouvido nessa prova? Gente, eu não lembro qual foi a minha reação. Eu sei que a sala inteira ficou em silêncio. A minha reação, eu lembro, foi não ter reação. Eu não respondi. Eu tô lembrando disso esses dias, gente. Tem muito tempo isso, mas a gente não esquece, né? E que loucura, né? Eu não contei nunca contei isso pra ninguém. Ela lançou minha nota e pra mim eu tava feliz dela ter lançado minha nota. Mas eu tô contando essa história pra gente ter muita responsabilidade, né? Sobre quem a gente forma pra vida, né? Que bom que essa mulher, eu absorvi nada dela. Ela não me ensinou nada, absolutamente nada, porque mesmo matemática eu vim aprender depois dela. Ela nem matemática ela foi capaz de me ensinar. Bom, é isso. E que bom que eu me empoderei depois de muitos anos e me tornei uma amiga luxenta, que é a próxima música que eu vou cantar agora. Eu, a Sara me pediu para falar um pouquinho da minha trajetória. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu venho trabalhando com teatro, com música. Falei do meu livro infantil, né? A Menina Aquile. Deixa eu mostrar. Opa, desculpa, deixa eu mostrar para vocês. Porque é um livro lindo que eu tenho muito orgulho, que vai se transformar num musical infantil. E é um livro que eu tenho orgulho porque é muito importante, né, que a gente se sinta
representados nas nossas histórias, né? Com a nossa diversidade toda, com a nossa pluralidade, com as nossas diferentes etnias, né? Então, o Brasil tem 54% da população negra e não se vê no telejornalismo, na diplomacia, na política. É um ano eleitoral, então eu estou fazendo campanha para fortalecer a candidatura de mulheres negras, principalmente mulheres negras e LGBTs. Então é muito importante que a gente abrace isso, porque a gente também não tem mulheres nos espaços públicos de poder e decisão. Mas é isso. A Nega Luxenta é o que ela quiser ser. Eu fiz parte de um musical agora, recente, né? Ficou 2 anos em cartaz, o musical Elsa, um musical de muito sucesso, com vários prêmios. A gente parou um pouco antes da pandemia, também tenho muito orgulho de contar essa história. Eu fiz o Elsa e o Orfeu em 2011, que são 2 espetáculos que tinham um elenco todo negro. E um espetáculo para falar de negritude, né? Da Elsa Soares, que é uma mulher do fim do mundo, não dispensa comentários. E o Orfeu Negro é uma peça clássica, né? De Tom e Vinícius, enfim. Tenho muito orgulho de falar disso. Faço teatro desde que eu cheguei no Rio, em 2007, tem pouco tempo, mas a carreira de atriz ela tomou uma proporção. A carreira brincante, né? Porque eu canto, toco, atuo, enfim, tudo ao mesmo tempo. Ela tomou uma proporção maior do que a carreira ambiental, porque eu inverti realmente essa ordem. Hoje eu atuo na minha área ambiental, socioambiental, como consultora e professora, mas bem menos, para poder dar vazão à atriz e cantora que sou hoje e performo, tá bom? Vou cantar a minha música Nega Luxenta. Churudapchu, churudapchu, ea. Churudapchu, churudapchu, ea. Nunca deixe ninguém dizer o que você pode e não pode ser. Você é o que você quiser ser. Nega luxenta que brinca com a roda da saia debaixo dos arcos da Lapa. O vento demora a rodar. Nega luxenta faz bico, faz nego, faz manhã de manhã na cama pra não acordar. O tempo parado no ar. Lá vem a menina com passos de deusa rainha. Mulher, teu altar, Mojubá. Lá vem a mulher, passos firmes sozinha. Menina guiada por teu orixá. Nega luxenta tem marra, tem dengo. Nega luxenta danada só vendo. Ô nega, ô nega, quem lhe deu tanto axé? Churudapchu, churudapchu, ea. Gratidão pelo convite, Sara. Churudapchu, churudapchu. Bom evento para todos. Churudapchu, viva os professores, os educadores, formadores e formadoras desse país. Churudapchu, churudapchu, ea. Lá vem a menina com passos de deusa rainha. Mulher, teu altar, Mojubá. Lá vem a mulher, passos firmes sozinha. Menina guiada por teu orixá. Nega luxenta tem marra, tem dengo. Nega luxenta danada só vendo. Ô nega, ô nega, você é o que quiser, rei, rainha. Churudapchu, churudapchu, ea. Churudapchu, churudapchu, ea. Churudapchu, churudapchu, ea, ea. Churudapchu, Axé, minha gente, viva o nosso dia, viva, 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 salve a Amped, salve esse evento lindo, salve toda essa gente linda brasileira. A gente vai virar esse jogo, viva o nosso país, esse país que eu acredito, esse país diverso, plural, colorido, amoroso, afetuoso, viva.
Fiquem em casa, fiquem bem se puderem, fiquem bem, se cuidem. Desejo muita paz, muita luz, muito axé para a gente poder vencer não só esse momento pandêmico, que tem muito a nos ensinar, se a gente estiver atentos, mas também esse momento político que a gente está vivendo no país, que é tão assombroso e que a gente precisa virar esse jogo, tá bom? Um cheiro. Axé. Fabrício Carpinejar, conversa e poesia. Olá, que bom tê-los aqui. Eu sou a Sara Wagner York, a gente está aqui na agenda cultural dessa 14ª Amped Sudeste, que traz aí um monte, um combo de coisas para a gente dialogar. Eu sou uma travesti da educação e na educação, uma mulher trans de aproximadamente um pouco mais de 40 anos, loira, e branca ou não branca, né? Algumas pessoas vão me ler como a branca no Brasil, mas o correto seria dizer uma mulher parda, né? Com cara dessa latinidade nossa. E hoje, para poder conversar aqui de um modo muito interessante, uma pessoa que acho que dispensa apresentações, porque ele é um ícone, né, em todo o Brasil, com sua poesia, com a sua formação. Fabrício Carpinejar, seja bem-vindo à 14ª reunião da Amped Sudeste. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Olha, para a gente é uma grande honra e eu já vou meter o pé na bola logo. Eu quero dizer o seguinte, você é um cara interessantíssimo, de vários pontos de vista. Eu peguei um trabalho seu para poder dar uma olhada e não consegui parar antes da finalização. É um trabalho que chama Teologia do Traste. É a sua dissertação de mestrado. É uma joia, é uma pérola. E você traz aí Manuel de Barros sobre várias óticas. Eu queria começar, então, dizendo quando é que esse Fabrício Carpinejar, que está conversando com essa professora que é travesti da educação e na educação, quando é que esse Fabrício, lá da dissertação, que é um cara todo do terno e gravata, careta, ganha essa cena pop? Como que você vence esse cara do colorido? E você vem muito colorido, que talvez seja o que tanto dialoga conosco da comunidade LGBT, mas também com a juventude, com tudo isso que acontece atual. Eu sou multipolar. Eu tenho várias facetas e eu acho que o poeta ele é o mais solitário possível. Ele precisa da solidão. A solidão chega a doer no poeta. E é evidente que há um desdobramento dessa personalidade mais sociável, mais colorida, mais irreverente, que é o cronista. A crônica é feita de conversa, do vai e vem da conversa, da hesitação, da pausa, do recuo. Você está ditando um texto. É quase como escrever no ar. Você pode, inclusive, retroceder. Não queria dizer isso, eu me enganei. No próprio texto. A crônica ela é um rascunho iluminado. E a poesia é a síntese das sombras. Que lindo isso. Então esse é o desdobrar de Fabrício, essa saída dessa casca que seria uma composição mais dura, talvez, para ganhar essa visão mais metamorfoseada. Seria isso, Fabrício? Eu sou feliz porque eu me tornei o meu próprio amigo imaginário. Ou seja, esse cronista é o amigo imaginário do poeta. E o poeta é o amigo imaginário do cronista. Eles se completam, eles se revezam. Também é importante a poesia para dar valor à melancolia,
a tristeza. A felicidade, ela é extremamente perigosa, porque ela costuma ser agressiva, ela costuma ser egoísta. Já a tristeza, ela tem uma humildade. Se você está triste, você escuta a chuva. Se você está triste, você escuta a casa. Se você está triste, você escuta melhor os seus sentimentos. Se você está feliz, você pode meio que se ausentar, porque você já está pleno. A tristeza recebe visitas. A felicidade não. A felicidade só quer viver na rua. Ai, a gente é junca, a gente ouve isso e as coisas vão pipocando. Tem um artista muito interessante, um artista não, mas um teórico muito interessante, que é um homem trans também, chamado Jack Halberstam. O Jack Halberstam, ele vai falar ele tem um texto que fala da arte queer do fracasso. A gente sabe que o queer é esse movimento subversivo que o mundo tem conhecido. E ele vai falar que a arte de ser um fracassado produz grandes potências. E você é um artista que sempre me remete a essa confissão de algum fracasso, porque, de algum modo, você é disléxico. E na nossa sala de aula, eu, enquanto professora, e lendo você, eu sei que você é essa inspiração grandiosa para quem busca se encontrar. É a potência da falha. É a potência da falha. É a potência da falha. Eu partilho dessa visão. O fracasso sempre é pessoal. É mais pessoal do que a própria vitória. Você acha que a escola tem dado conta, de algum modo, trazer essa cultura que parece tão elevada, às vezes, e que você compõe com tanta simplicidade para o sujeito comum, Fabrício? A gente está sendo acessível quando a gente conversa? Eu acredito que deveríamos admitir a tristeza, e a gente não admite a tristeza no nosso cenário educacional. A gente não permite que o jovem fique triste, a criança fique triste. Se ela não fica triste, ela está com a porta da sua solidão fechada. Então, seu vídeo cortou. Oi? Estão vendo? Seu vídeo deu uma cortada. Agora sim, voltou. Eu vejo nas redes sociais essa obsessão pela felicidade fotogênica. Parece que somos mais fotogênicos na felicidade. Nós somos extremamente fotogênicos na tristeza, porque a gente se permite imaginar, fantasiar. É aquela trégua para sonhar, para se distrair por dentro. E somos reféns da funcionalidade. Tudo precisa ter uma utilidade. Por isso a nossa grande dificuldade com a poesia. Esse terreno baldio, em que florescem orquídeas sem a mão de ninguém. E a gente não aceita a poesia porque a gente não quer se envolver emocionalmente com a linguagem. Toda cultura fortíssima valoriza os seus poetas. A nossa cultura não valoriza os poetas. A gente tem medo dos poetas. A gente tem medo das metáforas. A gente tem medo das figuras de linguagem. A gente tem medo da transformação do verbo, do que ele pode expressar. A gente não oferece essa técnica terapêutica da poesia para o aluno. Por quê?
o aluno com a poesia, ele não está aprendendo apenas a literatura, uma visão de mundo, ele está aprendendo sobre si mesmo. Está aprendendo sobre a sua esperança, sobre a sua angústia, sobre a sua família, sobre os seus limites, sobre o que ele quer ser, o que ele não quer ser. E eu não vejo essa preocupação com a poesia. Eu vejo uma preocupação em ser cada vez mais literal, cada vez mais óbvio, cada vez mais redundante. Se entramos numa conversa com um espírito poético, cria-se um mal-estar, cria-se um assombro. Não mais fazemos metafísica dentro do nosso cotidiano. E essa palavra ela tem um peso, né? O cotidiano dissertor, ele é um cotidiano pesado, né? Ele é um cotidiano que observa, que vê, que assiste, e que, sobretudo, vai dialogar com alguns de nós com muito mais profundeza, né? Profundidade. Eu sou avó, Fabrício, e sou criada com a avó. Então, assim, para mim, o passo lento, ele significa muito na minha casa, desde criança. E sendo avó e sendo travesti, eu sou o tempo todo jogada para uma outra dimensão de uma experiência que muitas vezes o social não permite com o meu neto. O meu filho, por exemplo, ele pergunta, me perguntaram o que eu acho de ter um pai como você. Mas a mim nunca perguntaram o que eu acho de ter um filho como ele, por exemplo. Porque ele é o normativo, eu não. Aqui a coisa inverte, não é? Então, a gente fica nesse jogo de narrativa. E eu sei que você, o seu carpinejar é um beijo na boca em família. Você é isso, a sua potência é de família. Para mim, essa palavra, ela custa muito caro. Para muitos de nós LGBTs que somos expulsos desde os primeiros anos da adolescência, essa palavra custa muito caro. Eu queria que você pudesse trazer dizer alguma coisa, sabe? Assim, não só comigo que sou avó, com você que é esse homem de família, mas que a gente pudesse pensar. Família é decisiva em sua vida se você perdoar. Perdoar as opiniões dos outros, entender que todo conselho do pai não é um mandamento, perceber o quanto que as pessoas mudam ao longo da relação, costumamos fixar papéis, não admitimos que pense diferente ou se afaste daquilo que já fez um dia. Nós temos que valorizar dentro da família a mobilidade. E não é o que costuma acontecer. Acreditamos que coerência é não mudar. Coerência é mudar. É ser impactado pela vida. É ser impactado pelos acontecimentos. É se adaptar. É se ajustar. E a família tem uma certa rigidez que a gente precisa sempre enfrentar. Rigidez de papéis, rigidez de destino, rigidez de formas. A família, ela é importantíssima quando ela permite a diferença. Vê, eu tenho 3 irmãos. Se você pedir, Sara, para que eu e os 3 descrevam os meus pais, você vai jurar que são pais diferentes. Vai jurar.
Um perfil não vai se encaixar com o outro, mas assim, ó, léguas um do outro. Porque cada um tem o pai e a mãe introjetados. Ou você se permitiu ficar mais perto, ou você ficou mais longe com a porta do quarto trancada, ou você confidenciou, ou você fugiu. Depende muito da nossa disponibilidade. Somos resultados dessa disponibilidade. E você pode, inclusive, amar o pai mais durante o período e depois amar mais a mãe no outro período e entender essa mobilidade, esse dinamismo. Uhum. E não fazer julgamento. O grande problema nosso é o julgamento. Nós julgamos durante o processo. Uhum. E julgar é ingratidão. Julgar é se sentir melhor do que o outro. Julgar é inviabilizar o reconhecimento. Será que a nossa vida é tão errada assim? Será que estamos sempre em desvantagem em relação aos outros? Será que a gente não repara o que temos e vivemos em falta porque queremos ser alguém que não tem nada a ver conosco? São essas perguntas mágicas. Em casa, só existia uma toalha. Na infância, mais pobre, só uma toalha. E o caçula era o último a usar. E ele reclamava da toalha pesada, da toalha que parecia um pelego, pesada mesmo. Eu não conseguia me secar, porque só escorria. E sempre ficava com muita inveja do mais velho, acreditando que o mais velho, que primeiro a usar a toalha, pegava uma toalha sequinha, perfeita. Adulto, ele foi dizer, por que nunca mudou essa ordem das toalhas? Foi durante um curto período, mas por que nunca mudou? Eu não conseguia me secar com ela. Aí o irmão mais velho respondeu, pois é, eu também não conseguia. Como eu pegava a toalha seca, ela era pontuda, ela raspava a minha pele. E eu ficava com inveja de você, porque você é o último a usar toalha. A gente não se coloca no lugar do outro. Por isso que sempre pensamos que estamos desfrutando de uma vantagem. De alguma forma, de uma vantagem. É isso. É isso. Para alguns de nós... É a vantagem do sofrimento. A gente acha que sofre mais do que o outro, sempre. Uhum. Sempre. Carpi, é possível sorrir sem culpa? A gargalhada, ela é libertária. A gargalhada mesmo, porque não Sim. o sorriso, não. A gargalhada dói como se fosse um choro. Mas gargalhar é estar atento. Uhum. É estar com a sensibilidade atenta. A gente só vai gargalhar quando estamos inteiramente presentes. Quando a gente está dedicado àquele momento. Nunca poderemos gargalhar distraídos, desatentos, olhando para os lados. Gargalhar é uma mobilização. Por isso que é tão raro.
Porque hoje somos pouco atentos ao presente. Ao presente. A esse presente. Ao instante, não. A gente sempre está em algum outro lugar, ou fugindo pelas redes, mexendo nas redes sociais, ou querendo atender alguém que não está ali presencialmente. A gente tem uma grande dificuldade de estar presente. As gargalhadas, elas costumam acontecer num convívio, em família ou com os amigos, quando você não tem como fugir dali, como você não tem como evadir, como você não tem como escapar, quando você se entrega para aquela conversa. E o tempo? E o tempo, né? E o tempo? Como alguém como você consegue, respirando, desacelerar uma sujeita como eu? Que eu tô quase. Assim, e é incrível isso, porque é muito do aspecto relacional, não é, Carpinejar? Que a gente tanto tenta pensar aqui, de algum modo. Nesses 3 dias de Amped Sudeste, passaram muitos artistas por aqui, pessoas que fazem arte, pessoas que compõem a vida por outros, de outros modos, de outros meios. Eu tive a minha querida Verônica Bonfim, que acabou de apresentar, a Verônica que faz Elza Soares, que é uma das pessoas que me dá uma possibilidade de mundo gigantesca. Eu conheci Elza fazendo o cabelo dela e maquiagem quando ela ganhou o prêmio de cantora do milênio da BBC de Londres, meu salão em Londres, eu conheço Elza. E aí eu tenho Verônica hoje, e você vem nessa sequência de entrevistas, o que para mim é muito chique, assim, é muito chique é muito chique do ponto de vista de eu ter sido uma grande cabeleireira europeia, mas antes disso ter sido uma moradora de rua no Brasil. E aí, Carpi, o que eu gostaria assim, de te chamar para a gente poder, quase que já finalizando a nossa conversa, era que você já fosse pensando numa poesia para essas professoras, para esses professores que estão nessa reunião e que estão te assistindo. Antes disso, peraí que tem 2 perguntas para você de parceiros nossos que estão, um em São Paulo e um aqui em Minas Gerais. Então vou pedir para soltarem aí o primeiro vídeo, uma pergunta para você. Olá, meu nome é Ronaldo Serruia, eu sou artista, ator, dramaturgo, trabalho com 2 coletivos de teatro aqui em São Paulo. Um deles pesquisa especificamente questões queer nas artes cênicas. Minha pergunta é para o Carpinejar, enfim, mas também para Elisa, pode ser. De que maneira vocês percebem a produção de dissidência na escrita de vocês, né? Pensando a dissidência como esse estar em desacordo, né? Estar em dissenso com aquilo que é consenso, que no caso a gente pode pensar que é exatamente esse contrato ficcional que a normatividade produz, né? Então, de que maneira essa escrita de vocês percebem dentro do processo de construção textual de vocês a produção dessa dissidência? Querido Ronaldo Serruia, professor paulistano, Fabrício, com você. A minha poesia, eu não estou falando dos guardanapos ou das redes sociais, a minha poesia, meus livros de poesia, são dissidências. Não existe poesia de consenso. É fratura, é ruptura, é inadequação. Toda a minha infância, fui inadequado. Eu recebi um diagnóstico de retardo mental. Aos 7 anos, fui convidado a sair da escola. Eu não fui normativo. Quem me alfabetizou foi a minha mãe. E me alfabetizou a partir da criatividade, do jogo de palavras, do poema. Ela percebeu em mim que aquilo que era uma incapacidade era minha vocação. A incapacidade de falar
É a minha vocação de escrever. Então, todo livro de poesia... Quando alguém diz que gosta de mim, eu pergunto: leu algum livro meu de poesia? Porque se vai ler meu livro de poesia, não vai gostar. Não vai continuar gostando, não. É fratura. É fratura, é uma dor, é um machucado, é isso. A segunda pergunta nossa... Olá, Carpinejar. Olá, Sara. Meu nome é Rafael. Eu tenho um interesse muito grande pelo gênero literário manifesto. Um manifesto com seu conteúdo programático, com a sua abertura de horizonte, uma abertura utópica, uma abertura poética de horizonte. E aí minha pergunta seria, pensando num poeta que você gosta muito, que é o Nicanor Parra, que abertura que traz esse poeta que desceu para a Terra, e se a gente perdeu algo nesses poetas que estavam no Olimpo? O Nicanor Parra, ele é um antipoeta, ou seja, ele se opôs à verborragia, ao lirismo sentimental, ao desfiladeiro emocional, que quase como uma fórmula. Ele quis a secura do deserto. E são versos desidratados. E todo o poeta que tem um estilo, ele acaba fazendo um manifesto. É um manifesto de vida, é um manifesto de fome, é um manifesto de sede, é um manifesto de desejo. O quanto que ele desenvolve uma oposição e uma espécie de conforto dentro da oposição, que você pensa, é um outro caminho. Eu não preciso seguir o mesmo caminho de todos, é um outro caminho. E o Nicanor, ele usava uma impostura, né? Poemas contra a calvície é uma impostura. Ele brincava com os condicionamentos. E assim como os surrealistas, o humor, ele tem um componente explosivo, anárquico, de tirar a razão da tirania. Qual é a nossa grande dificuldade nos movimentos sociais? Falta de humor. A gente leva muito a sério. E como o outro lado também se leva a sério, a gente não desestabiliza o outro lado. A gente parte para a ternura, para o engajamento, mas e o humor? Por que a gente não usa o humor como uma espécie de erosão do discurso reacionário? É isso. A gente está caminhando para o final. Eu te agradeço muito desde já e quero ressaltar que o professor Rafael Leopoldo é um professor de ensino superior em Minas Gerais e ele produziu aí a cartografia do pensamento queer, né? Tá à venda em todo o Brasil, mas a gente está fazendo, eu e o Rafael, estamos produzindo um compilado dos manifestos brasileiros que tem aí o pensamento queer. Então já fica aqui o convite a você, Carpinejar, para poder conhecer essa obra antes de todo mundo. E eu te agradeço muito. Quero que você agora use aí o tempo que você nos permitir para dizer alguma coisa para essas professoras pesquisadoras que estão nos acompanhando aqui nessa reunião da 14ª Amped Sudeste. Minha gente, com vocês, Fabrício, sozinho aqui, ó, nessa tela toda. Segura essa marimba. Atendi pedido dos pais para não conversar com estranhos. E deixei de me escutar. Eu vou respirar agradecendo enormemente
te dizendo que estar com você aqui é uma grande honra por saber da possibilidade de podermos lhe ouvir quase que cotidianamente nas suas redes no Instagram, né? Para quem não sabe, Fabrício Carpinejar lá no Instagram está falando com a gente muito diretamente, então, por favor, quem tiver interesse já chegue lá. Te agradecer em nome da Amped Sudeste, né, na pessoa da nossa coordenadora deste ano, a professora Ana Cristina Minot, e deixar o convite para que, no tempo presente, a gente possa estar entregando esse abraço pessoalmente a você e a sua querida Francesca, que me atendeu com tanto carinho, com tanto amor, desde os primeiros segundos do contato. Obrigada, viu? Muito obrigado e que seja um festival de ideias. Um beijo. Uma coisa só, Fabrício, manda um beijo pro meu neto, pro Nicolas, que ele é seu fã também. Nicolas, 2 beijos para ti. Um beijo para guardar na geladeira para amanhã. Um para agora e outro para amanhã. Obrigada a todo mundo aí. Vocês seguem aí na sequência da nossa programação. Cristiane de Souza, Conversa e Arte. Você está aqui aproveitando a 14ª Amped Sudeste, né? Que eventão massa! A gente está aí aproveitando as melhores salas, né, de discussões dessa Associação Nacional de Pesquisadores em Educação. Eu já andei em tudo. Olha, uma galera que está por aí. E aqui a gente vai fazer uma outra coisa, que é a nossa conversa com a parte cultural, né? Tentando dialogar aí com as poesias. Eu vi um vídeo que é muito, muito massa, muito bacana, de uma menina chamada Cristiane de Souza. Minha amiga, coisa de outra excelente qualidade. E aí eu vou trazer um pedacinho desse vídeo para vocês verem. Dá uma olhada nisso. Agora, peraí. Estão vendo? Só essa imagem que vocês estão assistindo junto comigo já faz a gente parar para pensar uma série de coisas, não é? Então, deixa eu ver. Cristiane, você está aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso? Seja bem-vinda. Para fazer uma descrição antes da nossa conversa, eu sou a Sara York, uma travesti loira que usa óculos, estou usando brinco, sou uma mulher não branca, Cris é uma mulher negra, não retinta, de cabelo afro avermelhado, e que está aqui visitando a gente nessa 14ª reunião da Amped Sudeste. Cris, e aí, como é que tá? Tudo bem? Oi, olá a todas, todos, todas. Prazer, Sara, estar aqui trocando essa ideia com você e com o pessoal que estiver aí nos ouvindo. Obrigada, Cris. Eu vi o seu vídeo, fiquei impactada, mas eu pensei assim, eu vou apresentar isso lá para a gente dar uma olhada. Mas o que eu faço primeiro? Eu peço para a Cris apresentar o vídeo e aí a gente traz o vídeo, ou a gente fala do vídeo depois que assistir? Para não quebrar o clima, eu vou pedir sua indicação. O que a gente faz? A gente fala do seu vídeo e apresenta, ou faz o inverso? Eu acho que a gente vê o vídeo primeiro e depois a gente conversa. Que aí o pessoal fica Beleza. Mais... Então vamos lá. Toca o vídeo aí. Vocês vão assistir uma obra muito bacana. Fiz um vestido de sereia, de doida, de bruxa, de Sheila. Queria um tubinho interminável que se prestasse a todas as situações e hipnotizasse qualquer transeunte para sempre.
que me protegesse da acusação e do pudor de todos, mas também do meu. Queria que me servisse de casa, de véu, de amante, de água de rio, de túnel, de carrossel, de espelho, de pele, de escudo, de colo. Memória ancestral, roupa limpa para me mostrar ao mundo como eu não sou. Mandei fazer um vestido, seda com algodão que desliza na pele. Meu rabo virou de sereia, de mulher grande. Eu sou grande, ele é grande, ele é maior, e me engole com sede de cheiro de gente. É suave e pesado. Assim eu vejo a vida. Não digo nada, eu não preciso dizer. Ele engole até a minha cara e me deixa minúscula, e eu pareço ridícula na inabilidade do trato com ele. Não termina nunca, e seus 40 metros se multiplicam só para me confundir e me pregar uma peça. Cresce ainda mais quando, junto à natureza sublime, resiste a todas as tentativas de entendimento. Eu me rendo. Botei o vestido na pedra e eles se deram muito bem. Botei o vestido na água e eles se deram bem também. Assim como no mato, na terra, no chão, na cidade e com as outras gentes. E eu ali, no meio daquilo tudo, bêbada de branco. Eu e meu vestidão, que erguido me engole. Um monte de branco. Precisamos de nós, mas ele não sabe, nem se importa. Me desafia, zomba de mim e eu fico com cara de tonta, mirando. Falsa arquitetura, escultura móvel com milhares de possibilidades. Agora eu vou fitar, de frente, encarar mesmo. O algodão, na sua malemolência displicente, eu, meu corpo, bases disformes e indefinidas, inspiradas em minha própria anatomia. O que era lama, útero, entranhas, se transfigura em silhueta esvoaçante, translúcida, etérea. Ele precisa ir para a rua, beber das alegrias e das maldades do mundo. Assim, vou tentando entendê-lo. Quanto mais ele me desafia, já sei que é impossível. Sei também que esse é o caminho. Ser vencida por todos os materiais e conceitos aos quais tento aprisionar. Ter coragem e recomeçar. Sou Dalila. Sou o canto da mulher peixe, sou as águas para o Oxum se banhar, flor que nasce do chorume, luta insana que serve de acalanto ao desejo primordial de ser artista. Eu, oficina de mim mesma, ateliê itinerante. E aí, assistiram o vídeo? Viram? Eu falei que ia ser uma coisa muito interessante, né? Para explicar essa composição performática. Eu trouxe a Cris para vocês entenderem. Cris, por favor, se apresente e ao passo que você se apresenta, já diz para a gente o que é essa composição toda que a gente acabou de assistir. Vamos lá. Eu sou Cristiane de Souza, eu sou artista, professora da escola básica, essa missão tão árdua que a gente tem encontrado tantos percalços, né, na educação, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, me orgulho de dizer que sou professora da escola básica, porque eu acho que é onde a gente pode atuar para, de repente, pensar num futuro um pouco mais próspero para nossas crianças e para nós todos, né?
Sou artista, sou atriz. Primeiramente, eu sou atriz. Depois eu fui estudar artes visuais. Então, eu sou artista visual que trabalha com cena, né? Com a cena também. Então, eu atuo muito com performance. E é a linguagem que eu gosto de abordar. Gosto de refletir, gosto de pensar sobre o mundo através da performance. E é isso. Sou mulher de candomblé, sou mulher de axé, também gosto de frisar, porque o meu trabalho também tem esse aspecto Tudo isso que vai compondo a gente, né? Sim, o que você pode falar dessa performance? O que foi que te inspirou? Como que isso aconteceu? Esse trabalho nasceu em 2010, sobre o vestido branco, então é uma performance que eu faço desde 2010. E venho abraçando todas essas transformações e elaborações que ela me traz e que ela ganha também ao passo que eu vou fazendo, né? Ela nasceu com uma perspectiva de ser fotografia, então ela já nasceu através de uma imagem. Eu pensei, eu não sei de onde veio, se eu sonhei, se eu ouvi algo que me fez criar uma imagem. Eu criei uma imagem na minha cabeça que era de um vestido com duas partes. Então, ele é um tecido de 40 metros, onde as duas extremidades são vestidas, são possíveis de ser vestidas. Então, é um vestido que tem 2 tubinhos, né? São 2 tubinhos brancos que saem das duas extremidades. E ele nasceu, essa intenção de fazer 2 saídas era para eu mesma vestir, numa primeira versão. E tinha essa pegada escultórica, né, de fazer uma brincadeira com as nuances do vestido, trabalhando muito em cima do material, né? Então, tinha essa potência escultórica que eu queria explorar e colocando ele na natureza. Então, a princípio, eu fui para o mato, né, para a rocha, para lugares que tinham muito verde, para fotografar essa potência do tecido, trabalhando com essas potências da natureza. Então, a princípio, era isso. E depois eu vi que ele precisava de gente, ele precisava de mais vida do que além da minha, e além da vida que está na própria natureza, né? Já que somos pessoas que acreditamos na vida que existe na natureza, né? E no que de sagrado existe nisso, e que nós fazemos parte dela. E aí eu resolvi convidar uma pessoa para fazer comigo, e aí era uma coisa, um artista também convidado para fazer comigo. Embora a gente não tivesse nada marcado, não tinha um roteiro ou um ensaio, tinha algo que vinha já desse corpo que já sabia o que ia encontrar, né? Então, tinham momentos que eram meio que... Foi ficando uma coisa combinada demais para mim e para o trabalho. E aí eu decidi que não podia ser uma pessoa específica, né? Não podia ser uma pessoa combinada. E daí eu comecei a fazer... elaborando essa espécie de surpresa com o público, né? Então, isso foi muito rápido para descobrir que ele precisava de uma vida mais surpreendente, sabe? Uma vida um pouco mais esgarçada de presente, tal, e de presença, e de inesperado, né? Que eu acho que é um pouco que liga o meu lado teatral a esse perfil performático, né? Isso. E aí eu comecei a fazer, convidando sempre alguém da plateia para participar. E é uma coisa assim, muito de espontânea vontade mesmo. Quase nunca eu preciso convidar. Quase sempre uma pessoa se convida. A partir do momento que o público entende que a outra parte pode ser vestida, quase sempre alguém se coloca, uma vontade sabe... Então eu venho e trabalho um tempo sozinha com vestido e meio que apresento a outra parte da performance, né? do vestido, no caso. E aí alguém se coloca. E aí esse trabalho especificamente do vídeo que a gente viu, ele nasce como uma necessidade minha de manter a performance viva nesse período pandêmico, né? Então, o vídeo em si, eu considero uma versão da performance nesse período da pandemia, porque eu
tive a necessidade de conversar com a minha arte, assim. Eu vi que eu estava precisando, de alguma forma, fazer arte num período que eu estava muito sozinha, que a gente estava num período sem saber o quanto ia durar. Essa ameaça à vida, né, e à vida dos nossos próximos, essa coisa indecisa e indecifrável que até agora está para a gente. Então, esse trabalho especificamente do vídeo veio como uma espécie de ritual de salvar a minha saúde mental e física também, que eu também entendo essa performance desse aspecto ritualístico e mítico, né? E também quase que não é religioso, porque eu não acho religioso, mas é ritualístico, sabe? Porque ele me coloca num lugar de sensibilidade muito profundo, assim. E as experiências... Ótimo. Vamos lá, estou falando demais. Ok. Não, eu acho que você trouxe, eu acho que tem muito mais para conhecer, e aí eu já vou te convidar a convidar as pessoas que estão nos assistindo e quiserem conhecer mais do seu trabalho, onde elas vão te achar? Como que a gente faz? Bom, eu tenho o canal de YouTube, ainda tô construindo, então fica para daqui a pouco, mas meu Instagram é Cristiane Artes, não, mentira, Cristiane de Souza.artes. E a gente pode bater um papo, pode conversar, pode trocar trabalhos, a gente pode se conhecer um pouco melhor também. Que beleza. O Espaço da Amped é isso. A gente está aqui para trazer arte, trazer composição, poema, poesia, tudo que compõe a cena cultural durante esses dias que acontece a Amped. Cris, muito obrigada por ter participado. Espero que você continue aqui com a gente, ligada nessa cena, e até a próxima. E você que está aí com a gente, obrigada, daqui a pouquinho tem mais coisa. Obrigada. Beijo. Renata Carvalho, conversa e teatro. Olá! Eita, aqui de novo a gente aqui, né? Na agenda cultural dessa 14ª Amped Sudeste. Eu estou muito feliz, assim, andei por todas as salas, já vi um monte de coisa. Gente do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e, claro, aqui do Rio de Janeiro. E para a gente poder tensionar, ou melhorar, discutir, ampliar e trazer uma coisa muito interessante para esse nosso encontro cultural, eu fiquei pensando o que a gente pode fazer nesse ano, que foi o ano pandêmico, último dia, e nós tivemos um evento que fez com que todos os olhares voltassem para as grandes discussões, que é quando a gente torna sexualidade e religião discussão da mesma cena. E aí vocês já sabem, né? A gente também aqui na Agenda Cultural não vai deixar isso fora de debate. E para poder ter esse debate bacana, gostoso e interessante, eu convidei uma amiga minha, quer dizer, minha amiga, a ordem nem importa, né? Que fez uma das maiores revoluções de cena até então, até hoje, experienciada pelo Teatro Nacional. Não é pouco dizer que ela é uma sumidade, não é pouco dizer que ela é um grande nome da cena mundial, não é da cena nacional, da cena mundial, porque ela articulou um texto de uma outra travesti, como eu, internacional, para a cena nacional. Eu estou falando, senhoras e senhores, e senhoras, com aquele E maiúsculo nosso, de Renata Carvalho. Renata Carvalho aparece aqui do meu lado, ela é uma mulher travesti branca, quer dizer, não branca, mas não negra, de cabelos levemente ondulados, um fundo branco, e aí na casa dos, acho que 30 anos, se a gente pode dizer assim. Eu sou a Sara, sou travesti, sou loira e também aí, né, 40 e poucos anos, e tentando
poder trazer esse diálogo de modo profícuo. Renata, seja muito bem-vinda à 14ª Agenda da Amped Cultural. Muito obrigado por você ter topado, ter aceitado estar aqui. Olá, Sara. Olá a todos. Eu que agradeço o convite e espero poder ampliar e alargar aí o nosso olhar, o nosso entendimento. Renata, você está onde nesse momento da pandemia? Eu estou em São Paulo. Agora eu moro na cidade de São Paulo e tenho passado a pandemia, o meu isolamento aqui na minha casa. A última vez que a gente conversou, eu acho que por vídeo, quer dizer, domingo nós conversamos, né? Domingo para poder fazer traçar algumas estratégias, mas antes disso, eu acho que você estava se preparando para fazer um tour pela Europa. Você estava levando Jesus Cristo, Rainha do Céu. E esse é o motivo da gente ter te convidado, Renata. A gente quer falar sobre essa peça que marca a cultura nacional brasileira. Quando você, uma atriz que traz o maior nome, talvez, do Ocidente, e que eu acho que é um nome mundial, o maior nome do mundo, que eu acho que é de Jesus Cristo, personificado no corpo de uma travesti. Renata, esse é o papel da sua vida? Você ficou famosa interpretando essa cena? Eu acho que a peça da minha vida, porque por tudo que ela causou, né? Não só pessoalmente, mas externamente, né? Foi com essa peça que eu consigo me profissionalizar e viver da minha arte. Eu sou atriz há 24 anos, mas eu só consigo viver da minha arte há 20. Esse espetáculo levou a minha voz a lugares que eu nunca imaginei chegar. E o interessante dessa peça é que ela levantou discussões calorosas, podemos dizer assim, não só na arte, mas ao mesmo tempo na arte, no judiciário, na religião, na política e na educação, né? Então é uma peça que eu sofri 5 censuras, sofri ameaças de morte desde que eu estreiei a peça em 2016, lá em Londrina, no Filo. Então, ameaças de morte, levar tiro, espancamento, violações, meu endereço no Facebook por deputados, alvo de fake news. Renata, peraí. Sofri atentado à bomba, usei colete à prova de bala, enfim. Me conta primeiro, para a gente poder entender, o que é Jesus Cristo, Rainha do Céu. Eu sei que é uma peça, um espetáculo teatral que foi escrito por uma britânica, a Jo Clifford, e Jo Clifford, inclusive, que manda um abraço, não vai estar aqui com a gente por motivos óbvios, né, de fuso horário, mas foi escrito pela Jo Clifford e conta pra gente, a princípio, o que é Jesus Cristo, Rainha do Céu. A peça chama O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Traz nos dias de hoje, trazendo... Na verdade, a Jo faz uma hermenêutica, né? Pensando quem seria hoje essas pessoas que são crucificadas, né? Porque Jesus foi crucificado porque dizia que era filho de Deus. Hoje em dia, se você falar que é filho de Deus, você vai falar assim, eu também. Ou você vai falar assim, eu não acredito. É o máximo. Então, quem nos dias de hoje traria esses mesmos chagas que Jesus trazia, que despertava na sociedade, né? E aí a Jo faz essa brilhante para mim, esse texto, porque além esse texto também me ensina a comunicação não violenta, como escrever um texto, como você se comunicar através da arte, como eu posso fazer de um texto. A Jo me ensina uma coisa muito importante em Jesus. Ela conta uma história que me faz refletir que eu sou transfóbica, o texto não aponta, então acho que isso muda muito a minha percepção enquanto artista. E esse espetáculo usa de parábolas bíblicas, trazendo para um corpo de uma pessoa trans. Aqui no Brasil, eu, como artista e atriz, eu traduzi para travestilidade, eu traduzi para brasilidade, eu trouxe a êmica travesti, eu trouxe a rua, eu trago a música, enfim.
a gente traz essas peculiaridades, porque a Jo é uma senhora de 70 anos, né? E eu tenho 39 hoje, mas quando eu estreiei eu tinha 35, então aqui é muito mais quente do que lá, são outras vivências. É óbvio que quando eu fui para Glasgow até dar uma oficina com pessoas trans, existem problemas, todos estão com saúde mental debilitada, mas não é a mesma coisa aqui no Brasil. A nossa violência, ela é mais física mesmo, assim. Ela é mais do perigo de se matar, de tomar um tiro, né? E esse espetáculo despertou todo um ódio, escancarou a transfobia estrutural do nosso país e da arte também, escancarou. Também foi um jeito de mostrar uma denúncia da exclusão histórica dos corpos trans nas artes. Então, com isso e com a possibilidade, eu consegui tornar público a questão da representatividade trans. Então, ficou um debate. Eu costumo dizer que eu não digo que fui eu que inventei o representatividade, não. As pessoas falam que é uma coisa nova, mas a representatividade trans também que nós sabemos, fui eu. Mas vai saber quantas pessoas trans tentaram tornar isso público e foram caladas. Então, é o fato de falar que existe uma representatividade trans ou o desejo de uma representação, é isso? Porque assim, nós ficamos sabendo da Chica Manicongo por um acaso, por exemplo, a primeira travesti, por causa dos escritos da Inquisição. Nós não sabemos se alguma travesti, em algum momento da arte, tentou lutar-se por representatividade e foi calada, como a Abdias do Nascimento, na década de 40, como as mulheres no século VI. Nós não sabemos se começou no século VI, as mulheres poderiam estar lutando antes, né? Então, a pessoa que conseguiu tornar isso público foi em 2017, quando eu lanço e fundo o Monártica, o Movimento Nacional de Artistas Trans, e dentro dele eu fundo o Manifesto Representatividade Trans. Então, essa peça, ela traz muito mais do que um cunho artístico, ela traz uma luta política, social, ela abre uma discussão que no teatro, não que não existia, mas que era mais velada, e escancara essa exclusão histórica dos corpos trans. Então essa peça tem essa reverberação, né? Porque é com ela que eu consigo tornar público e continuar nessa luta pela permanência de pessoas trans, porque é difícil ter uma pessoa trans travesti como eu, que tem uma continuidade de 24 anos na arte, né? Então nós lutamos também não só pela inclusão, mas pela permanência progressiva de pessoas trans nas artes. Sim. Renata, Jesus Cristo, ele é um ícone atemporal que eu acho que quando a gente pensa em Jesus Cristo, eu pelo menos quando penso em Jesus Cristo, uma das primeiras coisas que me vem à mente eu acho que o dito amai ao próximo como a si mesmo. Acho que poucas pessoas vão pensar Jesus Cristo e vão ser remetidas a uma outra frase, assim, né? Mas acho que é uma das primeiras, porque faz parte do nosso processo civilizatório, né, colonial, sobretudo o modo como a igreja ela vai sendo inserida na nossa cultura. Como que um sujeito que é vendido como tão sábio e pacífico, né, desse cara do amor, pode ser retratado com tamanha violência por algumas frentes? E isso para poder excluir alguns sujeitos, dentre eles você. Na verdade, tem essa coisa de que Jesus era calminho, não porque ele chegou lá no mercado, virou a mesa, mas ele se revoltava contra as pessoas que fazem dele uma forma financeira de ganhar bonificação para pessoal. Então, o que a igreja faz hoje, continua fazendo, é o que Jesus brigava, e por isso que ele foi crucificado e foi assassinado, porque ele era contra esse status quo de fazer a vassoura, a bênção, a água benta, a caneta Bic, o feijão, a água, enfim, todas essas que eles fazem desse... O Jesus virou um shopping, né? Então, era contra isso que ele lutava.
mas essas pessoas usam, porque existe, a religião trabalha com medo e para vilipendiar a liberdade da mulher, principalmente, a igreja foi criada, né? E a igreja está do lado do capital, tanto quando a gente vê em filmes, principalmente os brasileiros, quando nós vamos ver padres, eles são sempre os corruptos, o que é fácil de fazer pular é só dar um dinheirinho, porque isso está intrínseco na igreja. A igreja está do lado do capital e por isso ela está do lado A igreja é muito violenta, né? Ela matou Jesus, inclusive, ela continua matando. Eu costumo dizer que o catolicismo é um holocausto. E por outro lado, Renata, a gente tem lugares extremamente desolados que não têm assistência do Estado. E essas pessoas, elas não têm nada ou onde recorrer, senão a essa instância transcendental. Como viver isso? Essa dualidade? A igreja chegou aonde a política e o movimento social não chegou, né? É porque a igreja lida com a fome é urgente. Se você der um prato de comida para quem está passando fome todos os dias, ela vai ser agradecida a você. É de como eles sabem. Então, mas o padre Júlio Lancelotti, aqui, por exemplo, em São Paulo, é um exemplo do que essa palavra de Jesus traz, né? Eu, quanto mais conheço a religião, mais até eu estou me tornando, né? E eu falo da religião também no domínio público, que é um outro espetáculo que vem também, que junta os artistas atacados de 2017. Eu falo da Santa Inquisição, né? Eu falo da questão do renascimento da arte ser atacada. É cíclico isso. Então, e sempre acontece alguma coisa. Hoje eu volto na história, eu vou achar uma resposta na história, assim, porque ela é bem cíclica. Acho que a gente fica assim. Padre Júlio Lancelotti, ele é um ícone, acho que ele já não é um ícone da Igreja Católica há muito tempo, né? Se não pelo fato de ser chamado padre. Mas quando a gente fala Júlio Lancelotti, a gente tem aí talvez uma das pessoas mais centrais, né, na política de cuidado, na política de assistência para com a humanidade, né, para com os sujeitos humanos. Renata, uma outra pergunta que é possível pensar é que esses sujeitos, né, que perseguiram Renata e Jesus Rainha do Céu, o seu espetáculo ele foi indeferido, o seu espetáculo ele foi censurado em 2018 e depois em 2019 de novo, e talvez seria agora em 2020. Ele foi em 2017, 2018 e a última foi em janeiro de 2019. E seria facilmente em 2020, dadas as circunstâncias que a gente vê. Quem que tem interesse, Renata, em te mandar calar a boca? A quem interessa dizer para Renata, fique calada? Quem que quer te censurar, inclusive judicialmente? Quem não quer assistir e não quer? Por que não querem que Jesus, Rainha do Céu, seja um espetáculo visto? Essa é a minha pergunta. Primeiro que eu não sou perseguida. Isso foi muito importante eu ter essa noção também, até para a minha pesquisa científica. A pessoa que é odiada, perseguida, achincalhada, ameaçada, é a travesti que interpreta Jesus, independente de quem seja essa travesti. Se fosse outra, também seria atacada, né? Eu acho que quando nós queremos cercear a liberdade do pensamento artístico, a gente quer impedir que esse pensamento se desenvolva, que esse pensamento seja debatido. E quanto mais a gente debate, mais ele fica nítido, mais ele fica menos monstruoso, mais ele fica menos perigoso, porque ele vai sendo conhecido, palpável, né? Então, eu sou atriz porque eu quero mudar o mundo, porque a arte tem esse poder de transformação, de abrir mentes, abrir corações, jogar luz em assuntos obscuros da nossa sociedade. Então,
Esse é o poder. Eu sou artista porque eu acredito nesse poder que a arte tem de transformação. Então, o que eles têm medo é que as pessoas percebam que o que eles falaram a vida inteira sobre negros, sobre gays, sobre os periféricos, era mentira. É mentira. Então, nós precisamos desconstruir e reconstruir esse imagético do senso comum do que é ser uma travesti. E dentro desse discurso, dessa construção social, midiática, carnavalesca, criminal, existe um discurso paralelo e que ele vai por todos esses, que é o discurso religioso, é um discurso moral. Nós somos, o corpo travesti, o corpo trans é um corpo atacado publicamente, diariamente, falado de qualquer forma e ninguém fala nada. E é atacado publicamente pela igreja, né? Então, quando querem cercear esse pensamento, porque quanto mais a gente estiver afastada, guetizada, preterida, mas vai se criar essa mistificação, folclorização, exotificação em cima desses corpos. Quando nós lutamos por representatividade, que a representatividade quer colocar esses corpos presentes, e com esses corpos presentes, as pessoas cisgêneras são obrigadas a conviver com os nossos corpos. E é no convívio, e só com ele, que nós vamos conseguir naturalizar as nossas presenças. Então, quando você cerceia uma travesti de falar, você quer continuar que esse corpo não seja natural. Então, o que nós estamos lutando é pela naturalização dos nossos corpos, porque nós estamos buscando ainda ser humanas. Então, o corpo travesti, você pode arrancar o coração e colocar uma santa no lugar, colocar em cima de um carrinho, bater, espancar, a plena luz do dia e ninguém faz nada. Eu costumo dizer que nem as nossas mães choram as nossas mortes. Então, eu uso a arte como esse instrumento de modificação, de transformação, de reconstrução de imaginários, de desfolclorização dos nossos corpos, das nossas vivências e das nossas identidades. Fê Maria, e eu tenho que lidar depois de uma fala dessa, como se fosse a coisa mais natural do mundo que a gente ouvisse todo dia no rádio, né? Não dá. Renata, você é um ícone, e você é um ícone nacional. A gente tem sorte de ter você aqui no Brasil, como a gente tem sorte de ter tanta gente boa implicada com a humanidade e que é desse país, né? E não só desse lugar, né? Acho que para encerrar, eu queria ficar aqui com você o resto da vida, né? Deixa. Vamos embora assistir a Amped. Vamos ficar com a Amped o tempo todo. Mas a gente precisa colocar também, assim, a gente tem essa coisa do tempo. E a minha última pergunta para você: há pouco mais de um mês, não tem, tem mais de um mês, acho que deve ter um mês, 2 semanas. Nós estamos agora no início de dezembro. Foi final de outubro, o Papa disse que seria very welcoming gays casarem. Como que você, Renata, que interpreta Jesus, a Rainha do Céu, que foi... que eu acho que assim, quando a gente pensa em bandido morto, quando a pessoa fala bandido bom, bandido morto, eu penso em Jesus Cristo imediatamente, que foi um bandido segundo a sociedade e que foi morto por isso, né? Por essa própria sociedade. Então a minha pergunta a você: como que você viu esse anúncio do Papa? Por favor. Primeiro que são 2 questões aí. Eu não posso negar da importância que isso vai ter para as próximas gerações. Então, daqui a 2 gerações, porque nós já vamos estar... Porque tem uma coisa que está um pouco assustador esses tempos, mas eu, como uma travesti otimista, está mudando, Sara, está mudando. Olha nós aqui. Mas... Eu sinto aqui. A gente está na Amped, o maior movimento da educação do Brasil. Amped Sudeste, a gente está aqui, Renata. Acredita? Porque não tem como fazer um movimento de mudança sem travestis, sem mulheres negras, sem o povo negro. Porque nós percebemos
que esse conceito de humanidade não coube a todo mundo. Então, nós precisamos ampliar esse conceito. E essa luta é pedagógica. Eu digo que a arte me salvou, mas a educação tem me salvado também num lugar, porque o saber é um espaço de poder. Hoje eu estou aqui mais consciente, podendo conceituar a minha pesquisa científica enquanto transpóloga. Mas voltando ao Papa, eu tenho um carinho especial por esse Papa, por mais que eu não tenha religião, né? Mas eu não consigo esquecer de todo o mal que a religião fez e faz. A Bíblia que segura a mão, ela é cheia de sangue. Muito das questões morais, dos assassinatos, de violência às pessoas trans, vem da religião e vem dessa ordem religiosa que coloca a gente como um corpo sem Deus, um corpo sem alma, um corpo endemoniado, endiabrado, pecaminoso, um corpo que coloca o nosso corpo como um corpo vergonha. E um corpo vergonha significa que esse corpo precisa ser afastado de todos os âmbitos sociais. Eu costumo dizer que eu coloco uma jaqueta amarela e aí todo mundo começa a rir de mim na rua. E as pessoas que estão à minha volta começam a se afastar de mim porque eu não quero tirar a jaqueta, porque eu não consigo tirar a jaqueta, porque eu sou uma jaqueta amarela. Então esse corpo, a transfobia é tão forte que ela atinge quem está à nossa volta. Então isso tudo tem uma construção social muito forte da religião. O discurso religioso colaborou para o encarceramento em massa das travestis nas décadas de 60, 70 e 80. As pessoas saíam nas ruas para nos matar na década de 80 em operações como Tarântula, Cidade, Operação Arrastão, mas saíam pais, mães, filhos com pedaços de pau e corrente e espancavam travestis até a morte. Eu estou falando da década de 80. Trintinha anos, é trintinha, né? 30 anos atrás, é muito recente, eu cresço nessa década de 80. Eu sou esse corpo vergonha, e eu ainda sou um corpo doentio devido à patologia da AIDS, porque além de ser um corpo doente, nós já éramos doentes pela igreja, aí a medicina veio e legitimou a nossa doença mental, sexual, tanto que somos ligadas a crimes sexuais até hoje. A igreja, a polícia na década de 80 e na década de 60, na ditadura militar, prendiam as travestis e levavam a gente para tirar foto para medir o nosso grau de peculiaridade. Como que é, gente? Fala, professora. Peliculosidade. É isso, né? Peliculosidade. Desculpa, é um trava-língua para as travestis ficar babado. Então, as pessoas olhavam para a gente e diziam se a gente era perigosa ou não. Então, essa construção social é o que nos barra de estar no mercado de trabalho hoje. Isso impede de eu, inclusive, me relacionar. Eu costumo dizer que nós estamos na epidemia do coronavírus, mas esse isolamento social eu já conheço há muito tempo. Nós, travestis, já conhecemos há muito tempo. Esse não toque social, esse afastamento, isolamento familiar. Eu estou trabalhando ficar na solidão há anos, então, tanto que eu não tive problema nenhum ficar em casa esse tempo de isolamento, por todos os motivos de ficar 24 horas, mas eu já estou nesse confinamento doméstico por ser uma travesti. E isso a religião colaborou demais com esse discurso que colocou. E aí ela vem tardiamente, porque na verdade não foi a igreja que mudou, foi a sociedade que mudou, fomos nós, fomos as travestis, as mulheres pretas, as pessoas gordas, positivas, as putas. Nós entendemos a interseccionalidade, nós nos unimos, nós fizemos, como a Angela Davis diz, quando um corpo dissidente se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Então, nós percebemos que a luta ela só vai acontecer, essa revolução só vai acontecer se ela for coletiva. Então, eu sou artista, eu estou aqui com o pessoal da educação, eu estou ali com o pessoal do movimento negro, com o pessoal do movimento DEF, do movimento pela AIDS, do movimento das pessoas gordas, dos movimentos dos imigrantes, dos haitianos, enfim. Nós só vamos mudar quando nós entendemos que ela precisa ser coletiva e que nós precisamos nos politizar. Essa luta é pedagógica. Por isso que a frase do
do Paulo Freire, que está sendo tão atacado também. Quando a educação não é libertador, o sonho do oprimido é ser opressor. E eu não quero ser opressor, nem opressora. Seu microfone está fechado. Não podia terminar sem dizer, estão me ouvindo? Porque essa eu acho que é a frase que assim, marca esse tempo, marca a pandemia. E tem uma coisa, Sara, que as pessoas não estavam atentas às nossas causas, né? E aí eu digo assim, mas e agora que nós estamos te contando? E agora que nós estamos colocando todas essas informações no colo de vocês? O que vocês fazem com isso? E é esse comprometimento ético que nós queremos e esperamos das pessoas cisgêneras com as nossas causas. Renata Carvalho, olha, eu tenho só que te agradecer. Muito obrigada por você ter estado aqui. Para quem quiser o contato de Renata Carvalho, quiser esticar essa conversa, todo mundo quer falar com Renata Carvalho, o mundo quer conhecer essa mulher melhor. Então, Renata Carvalho Teatro, arroba Renata Carvalho Teatro, tudo junto lá no Instagram. Você vai falar com a Renata, tem uma equipe dela que pode atender a todos com muito carinho. Eu te agradeço muito, Renata, por você ter inventado um tempo para poder estar conosco aqui nessa 14ª reunião da Amped Sudeste na Agenda Cultural. Agora, Renata, vou te convidar para assistir com a gente o Tom Grito, do Islã das Minas, que veio trazendo nesses 3 dias também trechos da fala de Maria Carolina de Jesus, que é Jesus de novo aí na nossa tela, dessa vez uma preta na voz de um corpo trans. Muito obrigada a você, Renata, muito obrigada a todos vocês que acompanharam aqui a 14ª Agenda Cultural da Amped Sudeste. Eu vou mandar um beijo para a Renata, que está aqui do meu lado, mas eu vou mandar um beijo também para o meu neto, porque eu sou avó. Eu sou travesti e sou avó. Eu tenho filho e a gente tem tantas histórias para contar para esse mundo que vocês não têm nem ideia. Beijo para todo mundo. Renata, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Momento Tom Grito, Islã das Minas e Carolina Maria de Jesus. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Carolina Maria de Jesus.